Pronto, deixa eu só deixar o aviso aqui pro pessoal. Pessoal do MITS, por favor, colocar no chat o nome e a unidade que a gente faz esse registro para bonificação, tá bom? Então vamos lá. Isso aí, gente. Bom dia, bom dia. Bom, meu nome é Raquel, eu faço parte aqui do RH de BH. Eu sou da Meta Gestão Humana, é a minha empresa de recursos humanos, e eu atendo o MITS aí já tem uma caminhada. A gente está aí construindo e crescendo juntos. Eu tenho formação de pedagogia, de gestão de RH, analista comportamental, e gosto muito de pessoas, gosto muito da proposta que o MITS desenvolve e trabalha com as suas equipes. Eu acho que isso é fundamental para a gente. É muito bom fazer parte de uma empresa que dá oportunidade, que gosta de pessoas. E aí eu fui convidada para vir conversar com vocês, né, nesse encontro. E aí eu conversando com a Marina, a gente trocando, né, os desafios que a gente tem. E já que a gente fala tanto de desenvolvimento, nós pensamos em falar sobre como desenvolver as nossas habilidades profissionais, né? A gente fala tanto de desenvolver alguém da nossa equipe, a gente que está à frente, ou a gente mesmo, mas muitas das vezes a gente não sabe nem quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Eu não penso sobre, né, a Raquel profissional mesmo. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Arthur, pode passar, por favor. Ao longo aí do nosso encontro, eu quero que vocês reflitam, né, sobre vocês. Eu sempre falo assim, quando a gente vai para uma aula, para um encontro, a gente para um treinamento, a gente tem que sempre levar para a vida da gente, para o dia a dia, porque aí fica muito mais fácil e prático da gente entender. Então, eu queria que vocês pensassem assim, que tipo de profissional que vocês são, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos como menor aprendiz aqui em Belo Horizonte. Lá nessa minha experiência, eu tive um chefe assim sensacional. O cara era muito foda. Ele era muito bravo, muito ríspido, mas ele me ensinou muita coisa. Hoje eu tenho, olha aí, 30 anos, então 15 anos depois, eu ainda tenho, né? Eu carrego coisas lá da minha primeira experiência. E a mesma coisa são vocês, né? E aí a gente tem que começar a pensar assim, quais são as habilidades que eu tenho aperfeiçoado? Qual que foi a última vez que eu anotei, que eu sentei e anotei quais são as habilidades que eu tenho, quais que eu quero alcançar? Nossa, eu recebi uma promoção, né? Agora eu sou, sei lá, saí de operador, aqui a gente fala operador, e sou subgerente. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver enquanto subgerente, né? Então, essas coisas eu quero que vocês vá junto comigo refletindo. Qual foi a última vez que vocês pensaram assim, nossa, eu almejo tanto ser gerente do MITS, mas e aí? Quais são as habilidades que um gerente precisa ter? Eu tenho buscado desenvolver, né? Para atuar na função que eu estou hoje, quais são essas habilidades e como é que eu desenvolvo? Então, isso, gente, é uma pergunta, é uma reflexão que tem que fazer parte de qualquer profissional, todos os dias. Eu falo com muito aqui em BH, todos os dias, largou o serviço, saiu da loja, reflete, o que que eu fiz hoje, como que eu fiz, o que que faltou, o que que eu preciso melhorar, porque o resultado é nosso, né? O crescimento é nosso. Pode passar, por favor? E aí, a gente precisa entender o que são as habilidades, né? Então, as habilidades profissionais, gente, elas são competências e comportamentos essenciais para que as atividades sejam executadas da melhor forma possível, né? Seja em qualquer função que você esteja. Algumas vezes elas são inatas, ou seja, a gente nasce com uma habilidade, mas geralmente elas são desenvolvidas. Foi o que eu falei com você sobre as experiências, né? Ao longo aí, meu primeiro emprego foi como recepcionista. Então, ali eu aprendi a comunicação, eu aprendi a controlar uma agenda, a ser organizada. Olha aí as habilidades que vão sendo construídas ao longo das minhas experiências, né? Se vocês colocarem aí numa linha do tempo, quando vocês chegaram no MITS e hoje, quais foram as habilidades que vocês foram desenvolvendo, que vocês foram aperfeiçoando? Habilidades que vocês não sabiam que tinham, né? E aí vem alguém, vem os meninos da Clima, vem o seu gerente, vem o sócio e te fala: olha, você é bom nisso, né?
Então, por isso que eu quero que vocês reflitam sobre isso. Façam mesmo uma busca de quais são essas habilidades. Como é que eu sei, gente? Raquel, mas e aí? Como é que eu vou descobrir quais são? Primeira coisa, reconheça o que vocês gostam de fazer. Né? Eu falei isso muito ontem. Eu gosto muito de rotina. Ah, não, eu gosto de um trabalho mais dinâmico, né? Todo dia uma coisa nova. O meu irmão, ele faz TI. E aí ele gosta de ficar sozinho no quarto. A tela é gigante, é um fone de ouvido, e ali ele fica horas, tranquilão. Ele fala: Eu não me imagino tendo que sair para trabalhar. Ele gosta de trabalhar em casa, né? Tem pessoas que têm pavor de trabalhar em casa. Então, a primeira coisa, a gente precisa reconhecer o que a gente gosta de fazer. Depois, saber quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas qualidades, né? A gente precisa pensar sobre isso. Observar, gente, e valorizar os nossos pequenos sucessos. Nossa, Raquel, eu não conseguia falar em público e agora eu já consigo abrir uma reunião, eu já consigo dar um treinamento. Nossa, lá na escola de líderes eu tô cheio de vontade para dar uma aula. Olha aí, a gente precisa começar a valorizar, gente, uma habilidade que a gente está começando a desenvolver, né? Refletir também os pontos negativos, ou seja, os pontos que a gente precisa melhorar. Todos nós temos. Às vezes eu pergunto em processo seletivo e as pessoas ficam assim: eu não sei, Raquel, eu não tenho defeito. Não, gente, nós todos temos pontos de melhorias, né? E, por último, que é uma dica infalível, gente, pergunte às pessoas próximas. Pergunte a alguém da sua família, amigos. O que você acha que eu sou bom? O que você acha de mim nisso? Vocês vão ver assim que a gente se assusta muito. Eu faço esse trabalho muito aqui em BH, a gente faz muito isso dentro das lojas. E é interessante porque, assim, às vezes o outro tá vendo coisa em nós que a gente não enxergou ainda. E é por isso que é importante essa reflexão, né? Será quais são as minhas habilidades? Pode passar. Rapidinho, Raquel. O Noah tinha levantado a mão aqui. Noah, você ainda quer falar? Queria sim, era só para comentar o primeiro ponto, que é Hum, o reconheço que eu gosto de fazer, que na hum, hora que ela falou, eu lembrei de um negócio desde quando eu entrei no começo da loja. Eu via os meninos no começo, o Henrique e outros que já saíram, eles fechavam muito rápido e fechavam muito bonito. E disso eu hum. falei, nossa, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou conseguir, e aí esse dia vai ser muito da hora. Só que eu ficava muito preocupado porque foram passando tipo 1, 2 meses e eu não consegui. Aí ontem, acho que foi ontem, eu me peguei fechando um hambúrguer de manhã e eu comecei a pular, tipo, isso aí, consegui, finalmente eu consegui fechar um hambúrguer muito bonito. E aí eu mostrei pro Henrique, ele falou, é isso daí, parabéns, você já tá fechando hambúrguer melhor do que eu. E aí eu fiquei Legal. tipo, finalmente eu consegui, eu fiquei tipo muito feliz porque eu consegui fechar um hambúrguer bonito. Ai, que bom. Muito legal. Legal, parabéns. Parabéns. Tá vendo? A gente precisa, gente. A gente precisa muito compartilhar isso. A gente precisa festejar isso. Porque a gente sabe muito bem. Eu tenho um desafio grande, vou contar para vocês, que é dirigir. Eu tirei a habilitação, mas eu tenho, gente, muito medo. Então, quando eu vou uma rua, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, eu vi uma rua. Olha, você vê, eu consegui virar. Uma coisa tão assim ridícula para alguns, mas para mim é um avanço. Eu estou conseguindo, estou vencendo meu medo, estou desenvolvendo uma habilidade, estou trabalhando a segurança em mim. Então, a gente tem que festejar sim. Parabéns, viu? Muito bom. Isso, Vamos lá. rapidinho, isso que o Noah falou, você falou, Noah, do primeiro ponto, mas eu acho que passa por todos praticamente, né? Sim. Reconhecendo um ponto forte, né? Reconhecendo antes de você conseguir também, que era uma coisa que você queria, gostaria de desenvolver, né? Esse sucesso, isso é uma coisa legal de você identificar o que você fez que te agradou, que te deixou satisfeito e tendo esse feedback, né, do Henrique. Então passa por todos esses pontos e é legal, isso mostra, seu exemplo mostra como tudo está relacionado, né? É verdade. Eu trouxe para vocês, a gente divide as habilidades, gente, em dois grupos. Então, a gente tem as habilidades técnicas, vamos pensar que é esse exemplo do Noah aí.
né? Que a gente é o quê? Ela é aprendida, ela requer muita dedicação, muito tempo. Às vezes a gente pensa igual o Noah pensou, poxa, gente, será que eu vou conseguir, meu Deus, né? Então é uma habilidade técnica que você desenvolve com capacitação, repetindo, estudando, vendo videoaula, palestra, vendo alguém fazer. E a gente tem as habilidades comportamentais, que elas são muito ligadas a quem eu sou, né? As minhas características pessoais, né? Só que elas também podem ser desenvolvidas. Então, por exemplo, a gente até coloquei aqui no slide. Ah, eu quero ser uma pessoa empática. Como é que eu vou desenvolver empatia? Ouvindo as pessoas, analisando as situações, entendendo o que, que o outro. Eu gosto muito da palavrinha assim, ó. Escuta genuína. O que, que é isso, Raquel? É quando eu escuto o outro sem preconceitos, né? Eu escuto de verdade, eu escuto tentando entender. Então, as habilidades comportamentais, por exemplo, nossa, eu sou da minha característica, eu sou muito nervosa. Mas isso não me faz bem. Então, eu vou desenvolver em mim a habilidade de paciência, de tranquilidade, de ficar calma, de não ser ansiosa, né? Então, eu reconheço em mim algo que ela, aquilo que eu falei anteriormente, um ponto que não é legal, e eu consigo desenvolver uma nova habilidade com aquilo que eu reconheci. Só que, para a gente reconhecer, a gente precisa de uma palavrinha que a gente fala muito que é autoconhecimento. Eu só vou saber aonde eu preciso me aperfeiçoar, melhorar e o que eu sou bom quando eu me conheço, né? E a gente se conhece como? Escutando a gente, observando a gente, perguntando o outro que é próximo, como que a gente é, aceitando feedbacks, aceitando críticas construtivas, aceitando elogios, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de receber um elogio, né? Então, isso também faz parte do autoconhecimento. Pode passar? E aí, eu queria que vocês me falassem quais são as habilidades que vocês acham que é preciso para o profissional do futuro. O que o profissional do futuro tem que ter enquanto habilidade? Oi, pode falar? Pode. Acho que é a comunicação. Tem que desenvolver a Hum, comunicação, que eu acho que a comunicação vai ser uma habilidade que vai fazer bem para o futuro. ótimo. O que mais? Eu Luiz, acho que um bom como... trabalho em equipe. Desculpa interromper. Não, fica à vontade. Acho que um bom trabalho em equipe, acho que um auto-reconhecimento dos feedbacks também, que tipo assim, não adianta um profissional do futuro ele receber um feedback e não, mesmo que seja negativo ou positivo, e não absorver aquelas informações. Se ele recebe um feedback negativo sobre tal comportamento e ele continua mantendo o mesmo comportamento na área de trabalho ou na operação, não tem como ele ser um profissional do futuro, não tem como ele evoluir como profissional, nem como pessoa dentro da empresa e fora, porque é muito importante isso. Um trabalho em equipe também desenvolvido é sempre muito importante, porque não tem como manter uma operação ou uma empresa sozinho, e são coisas assim muito importantes. Eu acho que são níveis assim de conhecimentos e de autoconhecimentos que um profissional do futuro precisa ter. Boa, boa. Alguém mandou aí no chat. Ué. Uma habilidade para o futuro, para mim, é o poder de adaptação, pois virão muitas mudanças nos processos de trabalho, acredito eu. Ontem falaram isso, né, Arthur? Foi. Isso aí, né? Com essa nova, eu acho que depois da pandemia, né, gente, muitas coisas mudaram. Dentro disso que vocês me falaram, eu trouxe algumas habilidades que a gente vai bater um papo, que são importantes, essas que vocês trouxeram também, e essas que a gente vai apresentar. Pode passar para mim. Primeira dela, pessoal, inteligência emocional. E aí eu quero que vocês olhem para essa imagem, né, e reflita comigo. Ela é bem assim clara da gente interpretar, da gente entender, que é a importância do equilíbrio entre a razão e a emoção,
né? Nunca se falou tanto, gente, em questões de inteligência emocional. O que que é isso, Raquel, inteligência emocional? Primeira coisa é controlar as nossas emoções, né? A gente identificar, olha, isso aqui não é ambiente para que eu fique só chorando, né? Ah, eu tive uma questão lá fora na minha vida pessoal e hoje não quero papo com ninguém, tô estressado, não vou conversar. Não, né? Eu tenho uma emoção assim quando acontece determinada situação. O equilíbrio emocional, gente, ele coloca o profissional em evidência. Um profissional equilibrado, um profissional que sabe reagir, né, frente a desafios. Vamos pensar, você é gerente de uma loja, e aí, sei lá, a gente sabe que acontece de tudo, né? Nas lojas e tal. E aí você tem um desafio, aí você fala na frente da sua equipe assim, ferrou, agora, né? Você desestabiliza ali. O que acontece? A sua equipe vai todo morrer de medo. O meu gerente está com medo, agora ferrou, né? Então, a gente precisa saber controlar as nossas emoções. A gente precisa entender que a emoção do outro é do outro. Então, por exemplo, tem pessoas que sofrem muito. Ah, fulano chegou nervoso, eu também vou ficar nervoso. Não, a emoção é dele, né? Eu não posso me prejudicar por causa da emoção do outro. Eu tenho que saber lidar com pressão. Hoje nós todos vivemos com pressão, né? Então a gente tem a pressão com a gente mesmo, a gente tem a pressão da família, da sociedade, dos nossos clientes, dos nossos chefes. A vida é muito essa pressão, né? Então a gente tem que saber controlar isso. Ontem eu estava conversando com a Ellen, que é uma gerente nossa aqui, que ela falou que ela não é ansiosa. Eu falei, gente, mas como é que você faz para você não ser ansiosa? Aí ela falou, eu repito para mim um mantra que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e sempre dá certo. Mesmo quando dá errado, ela vê por um lado legal, positivo, que deu certo. Então, ela encontrou uma forma de controlar suas emoções. Pode passar, Arthur, por favor? Posso complementar só uma coisa que Pode, na por cabeça? favor. Por favor. Eu fico pensando tanto que a inteligência emocional também ela ajuda na capacidade de empatia, né? Quando a gente reconhece os nossos sentimentos e quando a gente respeita o que a gente vivencia internamente, a gente acaba também tendo mais empatia pelo outro, né? A gente, a partir do que a gente experiencia na gente, facilita a nossa capacidade de respeitar o espaço e o sentimento do outro também. Então isso é importante não só individualmente, mas coletivamente, né? Que as pessoas desenvolvam inteligência emocional. É. Não poderia, né, deixar de falar do trabalho em equipe. Gente, quanto mais, né, eu tenho estudado pessoas e organizações, mais a gente percebe a importância de gente que gosta de gente que gosta de trabalhar com gente, né? Trabalho em equipe não é você falar assim, lá na minha loja tem 20 pessoas, eu trabalho em equipe. Não. Trabalho em equipe é você entender o seu papel, sabe? Olha, se eu vacilar aqui, toda a minha equipe, é igual essa imagem, é uma engrenagem. Se eu não entregar, toda a minha equipe tem problemas, né? Se eu for um parceiro, toda a minha equipe ganha. Trabalho em equipe é você valorizar quem está do seu lado, é você reconhecer que você tem dificuldade, que o colega também tem dificuldade, né? É você ver o todo. Muitas vezes é muito triste quando a gente percebe numa equipe alguém que quer o crescimento só para ele, né? Eu tô aqui, eu quero crescimento só para mim. Essa pessoa ela não vai chegar tão longe, né? Porque o crescimento ele é conjunto. Sozinho a gente consegue em algum ponto, mas a gente não chega no final. Então, trabalhe em equipe, galera. A gente precisa ter essa habilidade. Pode colocar comigo a pessoa mais difícil, eu vou dar conta de trabalhar, né? Eu falo que essa pessoa difícil é ela que nos ensina, é ela que nos treina, é ela que nos movimenta. Aquela que você fala assim, nossa, eu não quero trabalhar com essa pessoa. É ela que você tem que trabalhar, porque é com ela que você vai aprender muitas coisas, né? Então, trabalho em equipe é fundamental para o profissional do futuro. Próximo, autodesenvolvimento. É isso que a gente está fazendo aqui, galera. Por que que a gente está aqui 10 e pouco da manhã, 11 horas da manhã, estudando, conversando, raciocinando? Porque a gente está buscando o nosso desenvolvimento.
né? Então, muitas vezes, eu transfiro a culpa assim, eu não fui promovido, eu não tive oportunidade, eu cheguei na faculdade, estou no último período, não sei nada, a culpa é do professor, a culpa é da faculdade, a culpa é do chefe. Peraí, o que a gente faz para a gente estudar, para a gente crescer? Quantos livros a gente lê, sabe? Hoje a gente tem tanto acesso, a gente tem podcast, a gente tem rede social, a gente tem filmes, séries que ensinam a gente tanta coisa. E aí, o que eu tenho buscado para me desenvolver? Eu preciso muito, eu quero muito ser um líder assim, fera. Beleza. Quais são os líderes que você segue? O que você estuda sobre liderança? Né? Quais são as habilidades que um líder tem que ter que você já tem? Quais que você vai desenvolver? Então, essa imagem aí, ela diz muito porque eu preciso ter a minha própria bagagem de desenvolvimento, de estudo. Quantas escolas de líderes eu participo? Sabe? Tem pessoas, gente, que quer tanto, mas não faz nada para aquilo. Então, o autodesenvolvimento, um profissional que busca se capacitar, que não para no tempo, as coisas estão mudando muito rápido. Eu fiz faculdade ano sei lá qual. Já mudou um monte de coisa, eu tenho que sentar, estudar de novo, rever um monte de coisa, fazer curso, porque as coisas estão mudando. Se eu ficar parada, a minha vida profissional vai ficar parada também, né? Então, o profissional do futuro, ele busca essa habilidade. Próximo, né, que a gente, claro que a gente ia falar sobre a comunicação. Será se eu estou me fazendo entendido? Será se eu sei falar? Se eu sei escutar? Será se as pessoas, como é que elas interpretam quando eu não abro a boca, mas eu estou falando, né? Que é a comunicação não verbal, é a forma como eu ando, como eu me comporto. Será? Eu tive um aluno, eu já dei aula há um tempo atrás, eu dava aula para jovem aprendiz. Gente, ele falava muito palavrão, era insuportável. Era a aula inteira, era muito, muito. E era chato, era pesado, era tóxico. E aí um dia eu chamei ele para conversar, falei, olha, não dá. Não é assim, a gente não pode continuar com esse palavreado. Você está num ambiente profissional, porque lá era jovem aprendiz. E aí ele falou assim: eu sou assim lá em casa. Eu falei, pois é, mas aqui você não pode ser, na empresa que você trabalha você não pode ser. Por quê? A fala dele era tão pesada que não passava para a gente seriedade, não passava que ele era um profissional bom. A gente sempre achava que ele tinha a cabeça voada. Um menino de estupim curto, que sempre brigava, por causa de quê? A fala dele, a forma como ele fala. Eu sempre falo com as pessoas assim, ó. Eu preciso saber falar e ser entendido pelo CEO de uma grande empresa e pelo auxiliar de serviços gerais. Eu tenho que saber conversar e estar em determinados lugares. Eu consigo conversar com o meu chapista, eu consigo conversar com o cliente que chega na loja, eu consigo conversar com o dono. Então, a comunicação, essa habilidade de fala, sabe, gente? De se fazer entendido. Uma vez eu discuti com um cliente meu, por quê? Eu atendia lá, era mais peão, e ele queria que eu falasse mais chique. Eu falei, não adianta eu falar chique, falar termos técnicos para peão, eles não vão me entender. E pior, eles vão se afastar de mim, porque eles vão achar que eu sou mentira, que eu sou chata. Então a gente tem que se adequar à fala, né? Com muito custo ele entendeu e falou, então tá, eu te entendo. E a galera não entendia ele, porque ele chegava todo cheio de banca para falar e o pessoal não dava ideia. Quando eu falei a linguagem dos meninos e eles conseguiram me entender, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Então, a habilidade de comunicação é fundamental. Comunicação não agressiva, né? A gente precisa saber como falar com determinadas pessoas, entender que, por exemplo, se chega um idoso na minha loja, eu vou ter um jeito de atendê-lo, de explicar o meu cardápio. Se chega uma pessoa com alguma necessidade especial, com uma deficiência, eu tenho que saber como falar com ela. Né? Então, a comunicação, se você tem essa habilidade de oratória, você passa em processos seletivos, você consegue estar no meio de outras pessoas influentes, você fica sabendo de oportunidades. Por quê? Porque você sabe falar, né? Próximo. Adaptabilidade entra muito aí no que o pessoal falou de flexibilidade, adaptar ao novo. Gente, tudo mudou e mudou mesmo.
né? A gente, aqui em BH, a gente tem feito muitos processos seletivos online, porque a gente tem uma situação que às vezes as pessoas não têm condição financeira de ir para uma entrevista. Então, a gente tem feito muitos processos online. Isso na época do meu pai, isso não existia na vida, né? Isso aqui que a gente está vivendo aqui não existia. Então, a gente precisa se adaptar ao novo. Ah, se mudar o meu gerente, eu não quero. Ah, se mudar fulano de turno, de loja, eu não quero. Nem pense em me mudar de loja, porque senão eu não vou. E aí? Será se eu não me adaptar, né, ao novo, eu vou crescer? Quantas pessoas estão em grande... Eu tenho um amigo que ele é coordenador daquela Piraquê. Não sei se aí tem, uma marca de biscoito. Ele morava em Belo Horizonte, agora ele ele morou em Governador Valadares, ele foi para Uberlândia e agora ele está no Rio. Ele, a esposa, a filha, mas ele saiu daqui com um cargo. Lá no Rio, hoje, ele é diretor executivo comercial. Então, tipo assim, ele teve um aumento salarial, uma qualidade de vida. Eles colocaram ele na Barra, então, de frente à praia. E aí? E se ele fosse uma pessoa que não se adapta? Ah, não, eu não saio da minha cidade, aqui eu fico, aqui eu morro. Será se ele tinha, né, essa oportunidade? Então, se adaptar, gente, aprender novas funções. Eu acho muito legal quando a gente tem alguém nas lojas, aqui acontece, que o chapista, ele quer saber, eu tenho uma chapista aqui que ela é ótima, que ela quer saber de chapa, ela quer saber de atendimento, ela quer saber de aplicativo, ela lê livros sobre gestão de pessoas, porque ela fala assim, se amanhã precisar de alguém, eu sei de tudo nessa loja, né? Então, a gente precisa saber se adaptar, adaptar às mudanças. Quem imaginava, gente, esse negócio de pandemia nessa vida? Que ia ter que mudar tudo, né? Que ia ter que fazer com que a gente recalculasse algumas rotas da nossa vida. E ela bateu na porta e falou, vai ser assim agora, né? Então, aquelas pessoas que sabem se adaptar, sofreram menos, né? Próxima e última habilidade que eu trouxe, eu acho assim fundamental, é aprender a aprender. A gente nunca sabe tudo, sabe? Que bom que o Noah aprendeu aí a embalar o hambúrguer, e agora já bota aí na sua lista outro desafio, sabe? A gente precisa, galera, aprender a aprender. É muito triste quando a gente encontra alguém que acha que sabe tudo, né, que não quer aprender. A gente aprende com todo mundo, a gente aprende com o cliente, a gente aprende com uma criança, a gente aprende com... Eu adoro bater papo com idoso, porque idoso, eles têm tanta vivência, eu adoro. Eu vou muito para o interior e eu sento, converso, um minutinho de fala, a gente já aprende lições para a vida. Então, a gente precisa reconhecer que o outro tem alguma coisa para nos ensinar. Sempre tem, né? Eu sempre vou ter algo para te passar, mas você também sempre vai ter algo para me passar. E conhecimento, gente, ele só é válido quando eu compartilho. Quando eu guardo para mim, ele perde o sentido, né? A gente precisa passar para o outro aquilo que a gente sabe. Pode passar? Para a gente resumir e fechar, galera, eu falo que o profissional do futuro, ele tem habilidades de relacionamento, ou seja, ele gosta de gente, ele gosta de conhecer pessoas, ele busca conhecimento, então ele tem um LinkedIn, ele tem um Facebook, um Instagram, ele assiste no YouTube, ele vai no podcast, ele conversa com as pessoas, ele lê um livro e ele busca crescimento, né? O profissional do futuro, ele não pode ser acomodado. Ah, tô aqui, pronto. Nasci assim, vou morrer assim. Não, tem que existir algo dentro da gente que faça com que a gente seja melhor. Ah, eu sou a melhor auxiliar de cozinha do MITS. Ah, eu sou o melhor caixa que o MITS já teve. Eu sempre falo isso, sabe? Eu vou dar o meu melhor, por quê? Porque a oportunidade é minha. E daqui eu posso crescer para algum lugar, né? Então, o profissional do futuro, ele tem essa sede de crescimento. Pode passar, Arthur? E aí, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu até passei ontem, os meninos que estavam ontem já comecei a mandar no grupo, que chama Explorando Minhas Habilidades. Então, como que é isso, Raquel? Por que isso? Para fazer com que todos nós, gente, pare um pouquinho e pense sobre a gente, sobre as nossas habilidades, sobre quem somos nós.
Então, vocês vão pegar uma folha A4, vai desenhar a palma da mão de vocês, a mão de vocês mesmo. Em cada dedo, vocês vão colocar uma habilidade que vocês têm. Aqui em Belo Horizonte, ontem, as meninas ficaram perguntando uma para outra, uma gerente para outra e tal. Foi legal porque teve essa troca. Então, em cada dedo, vocês vão escrever uma habilidade que vocês acreditam ter. Dessas 5, vocês vão escolher 3, que vocês não podem ficar sem elas hoje. E das 3, vocês vão escolher uma que vocês querem aperfeiçoar. E vocês vão listar como é que vocês vão buscar aperfeiçoamento. E vai mandar para a gente lá no grupo. Por quê? Depois eu, Arthur, as meninas aí da Clima, que da Meta, a gente vai continuar falando sobre isso. As habilidades que mais aparecer lá, que o pessoal quer desenvolver, nós vamos trazer e discutir mais, falar mais, ensinar caminhos, técnicas de como fazer. Pode ser? Tem alguma dúvida? Não, Então, ótimo. E aí, agora eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam do nosso encontro, se vocês gostaram, se vale a pena pensar sobre isso. Fiquem à vontade. eu achei legal sobre a comunicação, porque quando a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue gerar estado na gente e também nas outras pessoas. Uhum. Boa. E aí, quem mais? O que você achou, Arthur? Ah, eu adoro. Eu, se tivesse todo dia, eu participava todo dia. É boa. Eu gosto muito desses assuntos. Acho que é bom pra gente ouvir também o pessoal, né? Qual que é a percepção deles. Acho que a gente aprende muito, não fica num lugar de só transmissão, né, de informação, de conhecimento. A gente acaba aprendendo muito também. E uma coisa que eu fiquei pensando é que esse futuro ele é muito presente, né? É um profissional do futuro que cada vez está se consolidando mais, já faz parte da nossa realidade. A gente já é cobrado Sim. por isso, né? O Noah colocou aqui alguma coisa no chat. Achei excelente. É uma conversa que dá para se estender por muito tempo, porque compartilhamento Verdade, de Noah. informações, conhecimentos e aprendizados é o ideal e o principal. Ótimo, Noah. A gente vai voltar para falar mais sobre isso, né, Arthur? Com certeza. E se vocês tiverem também, gente, sugestões de temas que vocês gostariam de encontrar por aqui, vocês podem mandar no grupo, tá? Pode ir nas visitas também. O pessoal que eu estou em contato, o pessoal também que tem contato direto com a Raquel, pode mandar pelo WhatsApp, nas visitas, como que for mais fácil para vocês, que a gente vai tendo ideias também de É assuntos isso para aí. abordar aqui. A Erislene também trouxe aqui, que aí gostou muito, achou muito bom. A Andressa também, comunicação é a chave. É verdade. Sabe o que que acontece, gente? É, eu sempre falo que, né, qualquer treinamento que eu levo, tem que fazer sentido para a gente. A gente tem que pensar na vida, no dia a dia, né? A gente tem que, todos os assuntos que chegam aqui tem que ser assim, nossa, vou levar isso para a vida. Então, coloca para a gente, faça uma atividade, manda lá no grupo bonitinho, que a gente vai voltar a conversar sobre isso, tá bom? Excelente. E Obrigada, viu, compartilhem gente? as atividades, né? Isso aí, isso aí. Depois vocês Obrigado, vêm aqui em obrigado, Raquel. BH comer um pão de queijo. É verdade. Abraço, viu, gente? Bom trabalho, Tchau, bom tchau, dia. gente. Bom dia tchau, para obrigado. vocês. Tchauzinho.